A santa paz de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no vosso coração. Sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Deus vos abençoe por fazer parte desse canal, sempre nos ajudando com dicas e informações. Quero deixar bem claro que a intenção do canal é de proteger a doutrina de Cristo Jesus que é praticada na Congregação Cristã no Brasil, não utilizando de ódios ou incitando qualquer ato de violência para ataques pessoais, como alguns opositores assim já o fizeram nos comentários dos vídeos postados. Estamos dando esclarecimentos para a nossa Irmandade e desmascarando todos aqueles que usam de má fé. Porém, existem pessoas que não concordam, mas que respeitam. Para esses, o canal sempre tratará com devido respeito. E para os outros que não têm Cristo no coração, apenas oraremos, mas devemos ignorar, removendo deste canal. Por que a Congregação Cristã no Brasil não dá dízimos? Outras denominações até criticam a congregação cristã de não pedir dízimo para os seus membros. Mas o que é dízimo? Segundo o dicionário online de português, dízimo significa a 10ª parte de algo. Décimo. Na religião significa uma contribuição dada pelos fiéis à igreja, que geralmente corresponde à 10ª parte de seus rendimentos. E o que a Bíblia diz a respeito dos dízimos? Antes vamos para o Velho Testamento. Abraão foi o primeiro dizimista informado pela Bíblia. Vejamos, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 14, no verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão dizimou, de forma voluntária e não obrigatória. Porém, o vosso dízimo era de despojos de guerra, e não do que ele tinha adquirido no seu dia a dia. Vejamos se é isso mesmo. Conforme está escrito no livro aos Hebreus, capítulo 7, nos versos 1 e 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Antes da lei do Velho Testamento ser criada por Deus, houve duas ações de dízimos totalmente voluntária e não obrigatória. Uma que foi dada por Abraão e o outro dízimo que foi dado por Jacó. Vamos ver então o dízimo que foi dado por Jacó? Livro de Gênesis, capítulo 28, dos versos 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Como vimos então, Jacó também dizimou através de um voto que ele fez perante Deus. Porém, o dízimo aqui de Jacó não foi nada obrigatório, mas de livre e espontânea vontade. Então entendemos, nesses capítulos diferentes de Abraão e de Jacó, que o ato do dizimar não foi algo obrigatório, mas que foi algo totalmente voluntário. Agora veja a lei que Deus criou para o dízimo. Livro de Números, capítulo 18, nos versos 21 e 24. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada,
tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Na lei que Deus deu ao povo de Israel, tornou o dízimo obrigatório. Agora virou regra. Mas veja para quem Deus ordenou a dar dízimos. A palavra é muito clara quando alega que os dízimos é uma herança dado aos levitas. Isso significa que ninguém poderá tirar esta herança que foi dada por parte de Deus, onde nas Escrituras Sagradas mostra que a herança dada aos levitas agora pertence às igrejas de Cristo. Em nenhum lugar diz isso. Muitas denominações religiosas ensinam de forma errada a utilizar o livro de Malaquias para dizer que é necessário dar dízimos. Aquele que não der dízimos, rouba a Deus. Vejamos o verso que sempre utilizam. Malaquias, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esses que ensinam utilizando o livro de Malaquias se esqueceram de um detalhe, que é de saber se Deus está repreendendo os cristãos ou os judeus. Vamos ver? Malaquias capítulo 1, verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aqui demonstra que o profeta Malaquias estava repreendendo o povo de Israel e não os cristãos para dizimarem. Malaquias capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E agora é muito claro a repreensão da parte de Deus para os sacerdotes e não para os cristãos. Aqui está uma parte da resposta do porquê a congregação cristã no Brasil não dá dízimos, simplesmente porque os dízimos são herança dada por parte de Deus e não do homem para a tribo de Levi, e que o profeta Malaquias não estava repreendendo os cristãos, mas o povo de Israel juntamente com os sacerdotes, porque não estavam dizimando mais da forma correta. Um outro verso muito utilizado pelos dizimistas é este aqui. Livro de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. De que lei o Senhor Jesus estava falando? Da sua lei cristã ou da lei dada aos judeus? O Senhor Jesus estava falando da lei dada aos judeus e não da sua lei, pois a sua lei substituiria a lei do Velho Testamento, somente após a sua crucificação, conforme lemos no livro aos Colossenses, capítulo 2, verso 14. Havendo riscada a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus cancelou as primeiras ordenanças, ou seja, as leis do Velho Testamento, encravando-as em sua cruz. Hebreus capítulo 10, verso 9. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus removeu o primeiro testamento para que ele pudesse estabelecer o seu testamento, que é o segundo testamento. Estas são algumas passagens bíblicas, de muitas, que colaboram com o término da lei do Velho Testamento, substituindo pelo Novo Testamento.
Então, no livro de Mateus, capítulo 23, versos 23, o Senhor Jesus ainda estava na lei do Velho Testamento. Estando nela, ele teria que ensinar como que essa lei deveria ser praticada da forma correta. Mas o Novo Testamento ensina a colaborar com a nossa igreja? Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Sim, é um dever do cristão de dar coletas. E qual é o valor estipulado para dar nas coletas? Conforme a sua prosperidade. Esse é o valor que deverá estar dando nas coletas. É claro que ocorrem algumas exceções de teste que Deus faz com seu servo e a sua serva, pedindo valores altos ou até mesmo tudo o que tens. E nesses testes já vimos muitas obras e milagres da parte de Deus. As coletas dadas na congregação é um particular de cada um, conforme o que Deus colocar no vosso coração. Se você ainda quer insistir em dar dízimos, veja o que diz a palavra de Deus pela sua insistência, utilizando partes do Velho Testamento, ou seja, da velha lei, para continuar dizimando. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A palavra é clara. Se você quer dizimar ou praticar qualquer outra parte do Velho Testamento, você terá que praticar tudo do Velho Testamento, e não somente o que lhe convém. E se você não praticar tudo da velha lei, você é considerado como uma pessoa maldita, porque você não cumpriu com toda a lei, mas apenas parte dela. Esse é mais um motivo do porquê a congregação cristã no Brasil não dá dízimos na igreja. A palavra de Deus não engana, ela é muito clara naquilo que ensina, e quem persevera na doutrina de Cristo Jesus será recompensado com a vida eterna. Compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para receber as nossas notificações. Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.